Todos irmãos e alunos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luiz Carlos, bem-vindo à nossa segunda aula, da segunda matéria que é Cristologia. Eu vou falar sobre os atributos divinos, ou seja, a natureza divina de Cristo. A primeira aula foi ministrada sobre os atributos humanos de Cristo, foi ministrada pelo pastor Joaci, uma ótima aula. Então, se você ainda não assistiu, peço para que você assista primeiro essa videoaula ministrada pelo pastor Joaci. Nós vamos falar sobre a natureza divina de Cristo. Meus amados, falando sobre Cristo, se nós fôssemos ministrar todas as aulas, né, seria várias e várias horas. Os vídeos ficariam, as aulas ficariam muito grandes, né? Então nós estamos colocando material impresso para vocês, e esse material impresso vocês acompanham, tem muitas referências. Nós não vamos falar sobre isso, sobre tudo. Mesmo porque, meus amados, falar sobre Cristo como Deus, né? Ou seja, sendo um Deus, a Bíblia toda vai falar sobre Cristo sendo um Deus. Então, se você ler a Bíblia inteira, você vai ver, desde Gênesis e Apocalipse, você vai ver que fala sobre Cristo, tá? Então, nós vamos, no nosso material, nós detalhamos, você já tem a versão aí, para que você faça a sua leitura, faça a leitura, acompanha, né, com a Bíblia as referências, e depois na videoaula nós vamos procurar explicar um pouco de cada tópico, tá bom? Bom, primeiro falar sobre Cristo, falar a sua natureza divina, ou seja, Cristo, ele é Deus. Nós vamos falar primeiro sobre os nomes, ou seja, os nomes divinos de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele fala: no princípio era o verbo, ou seja, está falando de Deus. E o verbo era Deus, né? Está falando que o verbo era Deus, ou seja, era o próprio Deus. E o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus Cristo, um dos nomes dele é verbo, ou seja, o próprio Deus. Tá bom? Se nós formos olhar também em Hebreus capítulo 1, versículo 8, ele fala: o teu trono, ó Deus, subsiste desde os séculos e séculos. Ou seja, Jesus, um dos nomes de Jesus também é Deus, ou seja, ele é Deus, tá? E Deus não era para qualquer um. Deus, o nome Deus é só para quem é Deus realmente, tá? Outro nome, Filho de Deus, lá em Mateus capítulo 8, versículo 29, ele é chamado de Filho de Deus. Várias versões, Mateus capítulo 16, versículo 16, ele é chamado Filho de Deus. Marcos capítulo 14, versículo 61, ou seja, vários, ele é reconhecido como filhos de Deus, tá ok? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele é alfa e ômega. Eu sou alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ou seja, um dos nomes de Deus também é alfa e ômega. O santo, Isaías 41, 14, ele fala: não temas, eu te ajudo, eu sou o Redentor, eu sou o Santo de Israel. Ou seja, ele é o Santo, um dos nomes dele também é Santo. Pai da eternidade, Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, é chamado de Pai da eternidade. Juízes 13 e 18, o maravilhoso. Olha, todos são os nomes divinos de Jesus Cristo, tá? Isaías 9.6 é chamado, Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é chamado de Deus forte. Isaías capítulo 10, versículo 21, de Deus forte. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, o Senhor da glória. Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo 21, chamado de Senhor da glória. Ele é chamado de Senhor, Atos capítulo 9, 17, 16, 31, Lucas 2, 11, Romanos 10, 9, tudo isso ele é chamado de Senhor. O termo Senhor em grego, ele é Curios, significa chefe superior, mestre, e como tal era empregado às pessoas humanas, ao imperador de Roma, né? Entretanto, eles eram considerados deuses. Aqui, quando nós falamos Deus, ele é Deus, pode ver que no seu material está marcado Deus minúsculo, ou seja, o Horus vivo, tá? Mas somente a Jesus ele é considerado como, ele é tratado como Deus, ou seja, um Deus maiúsculo, tá? Então o Senhor aqui ele é destinado a um Deus maiúsculo, ok? Bom,
E ele é aplicado, né, para Jesus pelo próprio sentido da divindade dele, né, por ele ser o próprio Deus. Tá? Outra natureza, né, por que a natureza de Cristo é uma natureza divina? Porque pelos cultos, né, ou seja, divino, né, pelo culto que ele é dado. Então, se você for olhar texto, né, Mateus 4:10, por exemplo, ele vai falar que somente Deus pode ser adorado. E né, dos mandamentos, que começa em Números, vai em Levíticos e também é repetido em Deuteronômio, é amar ao Senhor teu Deus, isso, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e somente a Ele prestarás culto. Tá? Então somente Ele prestará culto. Jesus, ele não impediu a sua adoração. Se nós formos olhar em Lucas capítulo 5, versículo 8, Pedro se prostrou aos pés de Jesus, ou seja, ele prostrou para adorar. Tá? Então Jesus ele aceitou, ele não impediu de ser adorado por Pedro. Tá? O Pai deseja que o Filho seja adorado. Em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 6, ele fala: todos os anjos o adoram. Né? O Jesus é superior aos anjos. E todos os anjos o adorem. Ou seja, Jesus é adorado pelos anjos. Né? Então, somente Deus deve ser adorado. Então, como o Senhor permitiu que Jesus seja adorado até pelos anjos, significa que Jesus é Deus. A igreja primitiva o adorou. Em Atos, se você vai ver em Atos, capítulo 7, versículo 29 e 60, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, todos eles vai falar sobre adoração. Olha que interessante. Fazendo uma comparação em Hebreus, fazendo uma comparação com Isaías 45, 21, ele fala assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né, que só o Senhor é Deus. E se nós formos olhar também em Filipenses capítulo 2, versículo do 10 ao 11, ele fala a mesma coisa: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ou seja, então, lá no Antigo Testamento, Isaías já falava sobre isso, o profeta Isaías já falava sobre isso. Em Filipenses é a mesma coisa. Né? A carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos fala a mesma coisa: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, ou seja, Jesus, uma das características, né, que ele é Deus, a divindade, porque ele é atribuído, ou seja, nós prestamos culto a ele, ao nosso Senhor, ok? Também pelos ofícios divinos que lhe foram atribuídos. Como assim? Como assim, pastor, pelos ofícios divinos? Nós vamos ler aqui que Jesus, foram atribuídos para ele, né? Quando nós falamos ofício, nós falamos o quê? Serviços, né? Uma missão, por exemplo. Né? Vamos assim trazer né? Digamos assim, comparando com a nossa humanidade, né? Então, ofício, ou seja, serviços, ele teve missões que foram atribuídas a ele, né? A ele e são atributos divinos, tá? Por exemplo, Criador. Lá no Evangelho de João, o Evangelho de João diz assim, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o próprio Senhor é o Criador. Jesus é o nosso Criador de todas as coisas. Eu sempre faço uma comparação bem interessante, né? Eu falo que Deus Pai, ele é o arquiteto, né? Jesus foi o pedreiro, foi o que colocou a mão na massa e fez. O Espírito Santo é aquele que mantém, né? Ele é o zelador, né, de um prédio, né? É o que mantém, o que vai cuidando. Mas depois falaremos sobre o Espírito Santo, tá? Seria uma próxima matéria. Jesus, ele é o preservador. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17 fala justamente sobre isso. Tá? Ele preserva, ele é o preservador. Jesus é o perdoador de pecados. Em Marcos capítulo 2, versículos 5 e 7. Em Lucas capítulo 7, 49, ele fala justamente sobre isso. Amados, nós temos vários textos falando sobre isso. Aquele paralítico que Jesus estava pregando
e trouxeram ele numa maca, tiraram as telhas e colocaram ele lá dentro. Ele fala: seus pecados são perdoados, né? O Filho de Deus tem poder para perdoar pecado, né? Então Jesus, ele tem o poder de perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus, tá? Então isso é uma característica dele, tá? De Deus. Jesus é o Jeová encarnado, o próprio Deus encarnado. Desculpa, Isaías capítulo 40, versículo 3 e 4, ele fala: eis a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as veredas, né? E se nós formos comparar com o Evangelho de João capítulo 1, 23, está falando sobre a mesma coisa, João Batista, né? Eis que sua voz que clama no deserto, preparais o caminho para o Senhor, né? Então você vê que a Bíblia não se contradiz. Isaías fala sobre Jesus Cristo, né? Preparando o caminho, e depois nós vemos isso em próprio Evangelho de João, falando sobre João Batista preparando o caminho para o Senhor, né? Então, você vê que a Bíblia é bem interessante, ela não se contradiz, tá? Então Jesus é o Jeová encarnado. Amados, nós temos Isaías 28:16, nós temos Salmos 118, versículo 22, nós temos inúmeras referências, aqui é muita referência. Se eu for ler tudo, nós ficaremos aqui, sei lá, 2, 3 horas falando sobre as referências, tá? Então leia, tá? Leia, vá lendo, e vocês, à medida que foram surgindo dúvidas, vocês vão perguntando, passando isso no nosso grupo, porque nosso grupo de estudo, né, nosso seminário, ele também tem o WhatsApp, né? Aliás, ele foi criado para o WhatsApp. Então você tem o material impresso, você tem a videoaula, e a partir do momento que forem surgindo dúvidas, vocês vão perguntando lá no WhatsApp e nós vamos responder. Nós estamos aqui justamente para isso, tá bom? Outra característica, né, da natureza divina de Cristo é pela associação de Jesus Cristo com o nome, né, o nome Deus Pai e Deus Filho. Onde no texto bíblico aparece falando Jesus, né, sendo filho, juntamente com Deus Pai. Mas nós teremos vários textos que estão falando sobre isso, né? Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 1, ele fala: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Praticamente todas as saudações que você for ver nas cartas paulíneas, ele vai estar falando, né? Deus Pai, né? E nosso Senhor Jesus Cristo. Várias, praticamente todas as saudações, Coríntios, né? Colossenses, Tessalonicenses, praticamente todas, lá no final, fala na saudação, ele vai falar: te dou graças, né? Ó Deus Pai, né? E em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, amados, algumas, né? Nós estamos sobre os nomes divinos de Cristo, pelo culto que ele é atribuído, ou seja, somente Deus deve ser cultuado, né? Então, se Jesus, Deus permitiu que Jesus seja cultuado, significa que Jesus é Deus, ou seja, pelos ofícios, ou seja, pelas as responsabilidades que foram atribuídas, né, a Jesus, né, o trabalho, né, a missão dele aqui na Terra, né, quanto encarnado no caso, né, ou seja, atributo divino, perdoar pecado, amados, curar. Nós vamos falar sobre curar enfermos, né, ressuscitar. Ou seja, aqui eu falei alguns textos, né, mas curar. Quantas curas Jesus fez? Ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a Talita, ressuscitou o filho da viúva, né, daquela viúva de Naim, né? Ou seja, olha tantas operações de milagres, mas milagres atribuídos somente a Deus, né? Porque o único Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17, que fala sobre isso, né? Que Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim. Tá? Amados, existem também atributos, né? Que são atribuídos ao Senhor Jesus, né? São atributos divinos, tá? Ou seja, vamos falar então sobre alguns atributos que é dado a Jesus, né, e que somente Deus possui, né? Por exemplo, onisciência. Jesus sabe todas as coisas. Nós temos inúmeras referências, tá? Mas o Evangelho de João, capítulo 4, do 16 ao 19, ele fala sobre a mulher samaritana. Jesus sabia, ela falou: vai chamar o teu marido, né? Ela falou: vou lá chamar, vai chamar o teu marido.
Ela falou, aí Jesus já sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela falou, eu não tenho marido. Ah, disse bem, né? Disse bem. Porque você não tem, né? Isso que você está também não é seu. Ou seja, Jesus já sabia de todas as coisas. Sem falar que Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus lia o pensamento, sabia até o que as pessoas estavam pensando, os escribas, os fariseus, que eles estavam pensando, tá? Então Jesus Jesus sendo Deus, ele é capaz de ser onisciência, né? Sabe de todas as coisas. Onipresença, ou seja, Jesus também, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, ele fala: ninguém sobe ao céu senão aquele que desceu, ou seja, Jesus, aquele que desceu dos céus. Ou seja, Jesus, ele foi ao céu e também desceu dos céus, né? Ele é onipotência, ou seja, ele pode todas as coisas. Exemplo disso, Jesus acalma a tempestade, né? É o barco, Jesus dormindo, né, na proa, e o barco, né, agitado, o vento, as ondas, né, a ponto de afundar o barco. Jesus foi lá e acalmou uma tempestade. Então Jesus acalma a tempestade, tá? Eternidade. Jesus, como eu falei, ele é antes da fundação do mundo. No princípio era o Verbo, ou seja, e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então Jesus estava com o Pai desde antes da fundação do mundo. Nós temos inúmeras referências onde fala que Jesus ele é eterno. Colossenses 1,17, Hebreus 1, do 8 ao 13. Nós temos inúmeras referências. Nesse material vocês verão todas as referências. Jesus é a vida. Né? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele fala assim: visto que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a retomar. Ou seja, Jesus ele tem esse poder, né, de doar a vida e depois retomar. Amém? Imutabilidade. Jesus é o mesmo ontem e é eternamente. Hebreus 1:11. Amém? Salmos 102. Tudo ele fala que Jesus é o mesmo, ele não muda. Em Hebreus 1:11, ele fala que os teus anos não se acabará. Não se acabará. Ou seja, olha que lindo, maravilhoso. Ou seja, ele não muda, tá? Autoexistência, que nem eu falei, João 1, versículo 1, né, ao 2. Jesus é antes da fundação do mundo, né? No princípio era o Verbo, não teve antes. Né? Ninguém criou Jesus, ele já foi criado, ele é o criador de todas as... Aliás, ele foi criado não, se ninguém criou, ele é o criador de todas as coisas. Tá? Espiritualidade. No Evangelho, em 2 Coríntios 3, do versículo 17 ao 18, ele fala que o Senhor é Espírito. Né? E onde está o Espírito, há liberdade. Amém? Amados, nós temos atributos morais, nós temos títulos dados igualmente ao Pai, né? Ao Filho, né? O título de igualdade. Ou seja, nós temos outras matérias, mas se eu for terminar esse vídeo, vai ficar muito longo. Então eu vou fazer um vídeo depois, né? Ou seja, uma terceira aula menor, falando sobre esse restante, tá? Mas nós já falamos as principais, que são os nomes de Cristo, né? Os atributos que ele tem, né? Que foram dados a ele, né? Atributo divino, que ele deve ser cultuado, somente ele deve ser cultuado, né? Os ofícios, ou seja, né? A missão dele que ele veio se cumprir sendo Deus, né? Ou seja, o trabalho dele, a responsabilidade que ele herdou, que ele trouxe, né? Em cumprir. Né? Quando eu falo trabalho e responsabilidade, amados, comparando com o nosso entendimento, ou seja, o nosso linguajar do nosso entendimento humano. Tá bom? Amados, leia o material impresso, que tem muita coisa. Tá? Qualquer dúvida, você fale no WhatsApp. Tá? Pergunta no WhatsApp. Porque senão os vídeos vão ficar muito extensos. Mas ainda vai ter a terceira aula de Cristologia, tá? Para encerrar. Não vai ser uma aula muito longa, não, mas é para encerrar. Tá? Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus